paz do Senhor Jesus, querido irmão, querida irmã, seu irmão em Cristo, William Enoque, é um prazer estarmos mais uma vez aqui falando da Palavra de Deus. Quero agradecer você que tem acompanhado o conteúdo da nossa igreja e você que está chegando pela primeira vez, inscreva-se em nosso canal, deixe o seu like, compartilhe, divulgue, comente, né? Nós temos recebido bastante a participação dos irmãos. Deus abençoe cada um de vocês, muito obrigado mesmo. Lembrando que somos a Igreja Assembleia de Deus, Ministério do Belém, Campo de Presidente Prudente. A nossa igreja é presidida pelo pastor Samuel Padilha de Siqueira e juntos, em nome do nosso pastor, damos boas-vindas a você que está aqui conosco toda semana para, mais uma vez, sermos orientados pelo Espírito Santo de Deus através da sua santa e gloriosa palavra. Hoje é a 10ª lição, a renovação cotidiana do homem interior. Segundo aos Coríntios, capítulo 4, versículo 16, é o texto áureo de hoje. Por isso, não desfalecemos, mas ainda que o nosso homem exterior se corrompa, o interior, todavia, se renova de dia em dia. A verdade prática, por instrumentalidade do Espírito Santo. Os salvos experimentam a renovação interior em meio às adversidades externas. É maravilhoso servir a Cristo. Quem leu a revista na leitura de segunda-feira, o Evangelho é esse tesouro, segundo aos Coríntios 4. O tesouro do Evangelho guardado em vasos de barro. Não tínhamos mérito e não temos mérito nenhum, mas Cristo nos resgatou, o Senhor nos amou e nos deu o privilégio de sermos renovados, transformados, alcançados por Ele todos os dias. E é isso que vamos aprender juntos nesta aula. Mesmo diante todas as circunstâncias, todos os aspectos que nos desafiam todos os dias, que podem nos assustar às vezes, podem nos levar a situações de pensar que não há mais saída, que não há mais jeito. Mas quando olhamos para a Bíblia, olhamos para o exemplo do apóstolo Paulo, né, vamos observar que foram as provações, foram as dificuldades, foram as grandes batalhas que contribuíram diretamente para forjar nele um caráter cristão que nos serve de exemplo. Por que isso acontece? Porque é fato, sozinho não conseguiremos. Sozinho a nossa força é limitada, mas há a ação do Espírito Santo que habilita a cada um de nós a vencermos toda e qualquer dificuldade. Então, as adversidades, elas existem, os problemas, eles surgem, mas nós temos um Cristo que nos ajuda a vencer. Na lição de hoje, veremos o sofrimento do homem exterior, o fortalecimento do homem interior e todos os momentos de desafios, as forças externas que tentam destruir a nossa vida. Mas vamos aprender hoje que o cristão, ele é espiritualmente renovado e ele pode resistir ao ataque das trevas. Você continua agora com o nosso amigo, o irmão, pastor Diego Fonseca. Olá, queridos pais do Senhor Jesus Cristo. Eu estou alegre de poder encontrá-lo, não obstante ser um encontro virtual, aqui no canal AD Prudente Oficial. Hoje tenho o privilégio, com a bênção de Deus, sob a orientação do nosso presidente, de falar sobre a renovação cotidiana do homem interior. Saudações ao pastor William, que nos antecedera, que dera boas-vindas a todos vocês e que já apresentara, em princípio, argumentos iniciais que estão expostos no nosso material didático. Bem, introdutoriamente, eu lhes diria que, como o pastor Douglas aponta, as adversidades externas são incontestáveis na realidade. Daí dá para perceber que muito dos assuntos abordados hoje
estão dentro de uma linha chamada teologia do sofrimento. Teologia esta que está sendo extirpada, solapada dos ambientes neopentecostais que contrariam a proposta ou a possibilidade do cristão enfrentar o sofrimento. Bem, o tópico inicial, a propósito, fala sobre o sofrimento exterior e a figura que será utilizada como base para essa argumentação não poderia ser outra, a meu ver, a não ser Paulo o apóstolo, dada a robustez argumentativa que nós temos ao longo da sua trajetória e dos materiais didáticos que podem ser coletados ao longo do seu ministério. Vejamos que, num primeiro momento, o pastor Batista faz questão de destacar a experiência de Paulo. Veja, experiência, fato que se conquista ao longo da vida, né? A fala aqui é empírica, é algo vivido ipsis literis por Paulo apóstolo. De modo que esse Paulo, diz Douglas Batista, o pastor comentarista do atual trimestre, é um exemplo de um homem que sofreu adversidades externas. Fadiga, açoites, apedrejamentos, prisões, perseguições, frio, nudez, todos estes aspectos fizeram parte ou perpassaram o ministério paulino, todos eles. A propósito, quando Paulo orienta ao seu filho na fé, a saber, Timóteo, capítulo 3, versículo 12, ele diz: também todos os que piamente querem viver em Cristo padecerão perseguições. Veja como esse argumento, como essa vivência, ela colide, ela contrapõe, ela vai na contramão dos recursos apresentados na teologia contemporânea, inclusiva, neopentecostal. Agora, num segundo momento, nós temos o exemplo efetivo do apóstolo, porque diante de todo este sofrimento, desse enredo contrário, dessas crises, ora, o apóstolo está no ápice de uma tempestade, ora, está num profundo vale de indagações, de questionamentos. Entre estas situações e cenários, nós podemos entender a figura paulina como uma figura absolutamente resiliente, tendo em vista que em todos estes momentos e circunstâncias, o apóstolo nunca escondera a sua vulnerabilidade em momento algum. Ele reconhece as suas fraquezas, aliás, entende que essas fraquezas, essa falibilidade é pedagógica, é instrutiva, é educacional. De modo que quando nós nos deparamos com a descrição do capítulo 12 da segunda carta, escrita por ele mesmo aos Coríntios, versos 9 e 10, por exemplo, você se lembra que Paulo pedira a Deus para expurgar, para extirpar da sua carne um espinho, e ele o fizera por algumas vezes. Mas a resposta de Deus foi muito direta. Ei, Paulo, a minha graça lhe basta, porque o meu poder, ele se aperfeiçoa, ele amadurece, ele consiste na sua falibilidade. Ou seja, é quando o sujeito se vê frágil, fraco, falho, que o poder de Deus se aperfeiçoa. Abro um parêntese e fecho muito rapidamente, deixo claro aos irmãos que o poder de Deus não se aperfeiçoa quando nós supomos ser melhores do que o outro,
quando nós dispomos de um comportamento arrogante, quando nós achamos que somos detentores da razão, quando nós pensamos no dogmatismo, quando nós, perdoe-me o termo pejorativo, mas arrotamos santidade. Não é nesse sentido, não é por esse viés que o poder de Deus se aperfeiçoa. O aperfeiçoamento acontece na nossa falibilidade. Aliás, você lembra de dois textos que são vitais para essa compreensão. Você percebe que 2 Timóteo capítulo 4, verso 7, não obstante ele reconhecer que está no fim da carreira, ele guarda a fé. Depois, o texto que está pautado na nossa leitura inicial, a saber, o texto áureo, ele diz: ainda que o nosso homem exterior se corrompa, o interior se renova de dia em dia, provas cabais de resiliência. A propósito, eu fecho esse raciocínio com uma descrição formidável dada pelo pastor Douglas Batista. Eu, sinceramente, quero reproduzi-la porque me identifiquei com os contrastes feitos por ele mesmo no item 3. A propósito, ele diz o seguinte, pautado no capítulo 4, a partir do verso 8 da segunda carta aos Coríntios, ele diz que nós somos atribulados, mas não angustiados. Isto significa dizer que existe pressão, mas não existe esmagamento. Ele diz que somos perplexos, mas não desanimados. Confusos, mas não desesperados. O texto diz que somos perseguidos, mas não desamparados. O que o pastor Douglas sinaliza que isto quer dizer que somos ameaçados, mas não abandonados. Por fim, Paulo diz abatidos, mas não destruídos, o que implica entender que somos derrubados, mas não nocauteados. Estes textos me levam a concluir a exposição do tópico inicial, correlacionando com a exposição do capítulo 8 da Carta aos Romanos. Quem nos separará do amor de Cristo? Obviamente que esse amor não está relacionado, ou essa indagação paulina, não está relacionada ao meu amor a Cristo, mas sim se existe algo que separa o amor de Cristo a mim. E nada pode separar. A tribulação, a angústia, a perseguição, a fome, a nudez, o perigo, a espada, nada pode nos separar do amor de Cristo. Somos mais do que vencedores, a saber, por aquele que nos amou. De modo que Paulo está convicto de que nem a morte, nem a vida, nem anjos, principados, nem o presente, o porvir, nem a altura ou profundidade, nenhuma outra criatura nos poderá separar do amor de Deus que está em Cristo Jesus, o nosso Senhor. O tópico 2 é a renovação interior, o fortalecimento diário. Isso aqui é mais do que apenas um clichê, um jargão, né? A renovação interior. Do que se trata isso? Bem, é a Bíblia que declara que o Espírito Santo é o agente que habilita o cristão a manter-se firme na adversidade. As pessoas, o homem natural, as pessoas lá fora, nem sempre vão compreender como é que enfrentamos tantos problemas e estamos sempre alegres, sorrindo. É porque esse poder vem do Espírito Santo, que habita em nós e atua no interior e capacita a cada crente a perseverar e a viver afastado da fraqueza, afastados do sofrimento exterior. E o nosso homem interior, mesmo em meio a todos esses ataques, ele se renova de dia em dia. Isso ocorre por causa da operação do Espírito Santo. Ele qualifica, ele impulsiona, ele preserva o cristão e ele dá graça para que nós continuemos a avançar e nunca desfalecer. Do ponto de vista das disciplinas espirituais práticas,
esse renovo, ele sempre acontece por meio da santificação pessoal. É importantíssimo, mas ela ocorre também por meio da fidelidade, por meio da reverência, por meio da oração, por meio do jejum e também do temor a Deus, que é o princípio de toda a sabedoria. Nem sempre vamos entender, nem sempre vamos interpretar todo o sofrimento pela qual somos submetidos, mas tem uma coisa, nós aceitamos, nós confiamos naquele Deus que cuida de cada um de nós. Nós temos a convicção de que é na aflição que Ele se apresenta para nos socorrer. Então, todo desânimo é repreendido pela ação de Deus na nossa vida. E vem dele, através do Espírito Santo, o renovo, para que possamos entender que é Ele quem nos fortalece, que é Ele quem nos direciona, que é Ele quem nos capacita, que é Ele quem nos dá sabedoria, que é Ele que nos reveste de autoridade. Então, o cristão que compreende que estamos aqui neste mundo de passagem, como peregrinos, forasteiros, ele entende que enfrentaremos problemas, mas tem uma coisa, para todo dia de luta, há também um dia de vitória. Para todo dia de perseguição, há o dia de conquistar a graça, o resultado do poder de Deus na nossa vida. A Bíblia nos ensina sobre o eterno peso de glória. Paulo declara, toda nossa dificuldade, toda leve e momentânea tribulação, ela produz para nós um eterno peso de glória. E esse peso é muito excelente, ou seja, é um contraste entre o sofrimento, mas o que nos espera na glória, o futuro glorioso. Paulo ensina que, se comparado ao peso da glória que é eterna, toda tribulação é leve, toda tribulação é momentânea. Isso nos encoraja, isso sim nos impulsiona. Então a adversidade, ela serve como se fosse uma mola propulsora, é um instrumento encorajador do homem interior, nos ajuda a prosseguir, a lutar, a avançar, e a fé vai se renovando à medida que o crente é capaz de suportar as aflições. Pare um pouquinho agora e olhe para a sua vida. Por que é que você está aqui, sendo alimentado pela palavra de Deus, se preparando para ministrar a aula da escola dominical? É porque temos mérito ou temos algum valor? Não, é porque a graça de Deus está sobre a sua vida. Onde muitos pararam, Deus te deu graça para prosseguir. Onde muitos desistiram, você foi gemendo e chorando. Hoje está dizendo, foi o Senhor quem me auxiliou. Onde muitos murmuraram e deixaram de avançar na jornada, Deus sustentou. Mas é fato também, foi fácil? Claro que não. Mas você aguardou pacientemente, suportando as tribulações. Então, é necessário cada um de nós buscar em Cristo sabedoria. Para quê? Diante da tribulação, não entrarmos em um caminho muito nocivo e prejudicial, que é o caminho da murmuração. Né? Ah, Deus não fez o que eu queria, então eu vou reclamar. Só eu que sou prejudicado. Não. Eu devo reconhecer que as lutas, segundo o critério, o propósito de Deus, elas são inevitáveis. Foi Jesus quem garantiu, no mundo tereis aflições. Mas se tiver bom ânimo, assim como eu venci, todos nós também venceremos. A Bíblia nos ensina, as aflições deste tempo presente, elas não podem ser comparadas com a glória do porvir. Então nós aguardamos ansiosamente. De que forma? Com a visão da eternidade. Sendo fortalecido em Deus, tendo a consciência da vida vindoura, todo cristão é exortado a não focar nas coisas que se veem, mas naquelas que não vemos. Aquelas que se veem são temporais, as outras são eternas. Contrastando as coisas visíveis e invisíveis, as temporárias com as eternas, Paulo apela ao exercício da fé bíblica como a importante motivação para o crente nunca desistir, nunca desfalecer nas tribulações. Nesse caso, somado à renovação diária,
O crente deve viver sob a perspectiva da eternidade. Não por acaso, Paulo escreveu: pensai nas coisas que são de cima e não nas que são da terra. Que Deus nos dê graça a continuar buscando nele força, graça, poder, autoridade e desfrutar do fortalecimento através do Espírito Santo. E é assim que nós continuaremos vencendo em nome de Jesus. Pois bem, queridos, de volta aqui estamos para tecer a consideração do tópico final, os desafios de hoje. Olha só, tudo que está relacionado a um desafio não é algo simplificado. Tende a ser algo complexo, que exige consistência, permanência, persistência e determinação. Portanto, antes mesmo de tecermos as contribuições, considere que nós falaremos sobre desafios, que exige previamente esse comportamento da nossa parte. Pois bem, vejamos que, em princípio, o pastor destaca a cultura secularista. Não é demais dizer que nós estamos dentro de um nicho específico ao longo desse trimestre, que é falar sobre o espírito de Babilônia. E essa lição, especialmente esse assunto, tópico 3, dialoga ao encontro desse espírito, que inclusive parte dele diz respeito ao secularismo, que nada mais é do que a apresentação de um sistema materialista que nega a realidade espiritual, a verdade bíblica e todos os valores que contemplam-se na palavra de Deus. Nós vivemos em uma sociedade tão secular que um determinado autor, ele diz que até mesmo os cristãos, por conta da alteração da iniquidade, o amor se esvai, se esfria, e o sujeito fica tão feliz com a terra, tão contente com o que nela há, que imperceptivelmente não se vê como alguém satisfeito sem o céu. Então vejam que dentro dessa perspectiva secularista, nós estamos sendo orientados, bíblica e historicamente, a estarmos vigilantes, atentos, para que esse modelo não nos incorpore. Ninguém aqui, irmãos, está vendendo uma imagem ou uma ideia antibíblica, anticristã ou contra princípios bíblicos da prosperidade. Ninguém aqui, muito menos este que vos fala, está tentando convencê-la que existe quaisquer proibições de você ser um sujeito bem-sucedido econômica ou financeiramente. Não é nesse sentido e nem por esse viés. O grande problema é quando estes aspectos se tornam prioridade. Se estes sobrepõem o aspecto do reino, da espiritualidade, da vida com Deus, do cultivo espiritual, eu não preciso nem me desculpar, porque isso biblicamente é muito claro. Nós estamos invertendo os valores. Isto é um reflexo de que o secularismo nos alcançou. Agora, num segundo momento, a despeito de falar sobre secularismo, vem um outro resquício da cultura babilônica de hoje, o relativismo doutrinário. Relativismo é um assunto que perpassou diversas lições ao longo desse trimestre. Relativização doutrinária ou relativizar a Bíblia ou a doutrina bíblica é, em certo modo, em certo grau, enfraquecer o homem interior. Nada mais é do que uma releitura, uma ressignificação, uma atualização de textos que não devem ser alterados e não devem
Não é por uma linguagem machista, por uma linguagem antiquada, uma linguagem retrógrada. Não é pelo viés de uma linguagem arcaica, ultrapassada. Muito pelo contrário. É porque as ressignificações, as atualizações, as relativizações que têm sido feitas ao longo desse tempo, elas têm tido um interesse pontual, não de entender, interpretar condições culturais distintas, porque isso é muito claro. Você imigra de um país para outro, de repente de um estado para outro, ou mesmo de uma cidade para outra, e as culturas mudam, isso é muito natural. Mas não é nesse sentido que as ressignificações têm sido feitas, porque a cultura, ela é temporal, ela modifica-se de uma região para outra. Agora, a doutrina, ela é atemporal, ela perpassa anos, séculos, milênios, e seja qual for o contexto étnico, seja qual for a realidade histórico-cultural. E é justamente esse aspecto doutrinário que está sendo alterado de uma maneira sorrateira. Intérpretes têm feito exegeses, inserindo posições que a Bíblia não diz e alterando o seu real significado. Isso é um problema extremamente sério, a despeito de ser um problema nocivo. O relativismo é exatamente isso. Consiste na alteração de princípios e valores judaico-cristãos. Penso que você tem visto isso de uma maneira clara. As pessoas têm relativizado e se utilizado da Bíblia de uma linguagem amorosa para dizer que Deus aceita tudo. Cuidado! Deus ama o pecador e Deus aceita a todos. Não existe quaisquer acepções no seu caráter. Deus aceita todos e ama os pecadores. Mas Deus não aceita o pecado e muito menos aceita a tudo. Nós precisamos tomar esse cuidado. Por fim, nós temos a linguagem da batalha espiritual, uma linguagem exposta e já dita aqui nesse canal em Efésios capítulo 6, a partir do verso 12. E eu encerro com ela. Nós, enquanto cristãos, precisamos ter bastante claro e definido em nossas mentes contra quem é nossa luta. Não perca tempo contra aspectos da horizontalidade. Quando você se deparar com cenários críticos na horizontalidade, nos espaços sociais, nas relações com os pares, não interprete o texto de uma maneira equivocada. A sua, luta não é contra estas figuras, não é contra essas pessoas. Se você tem demandado lutas nesse sentido, desculpe, mas você tem perdido tempo a esse respeito. A nossa luta é muito clara. Ela é contra principados, potestades, príncipe das trevas e hostes espirituais da maldade que habitam no inferno, não, senhores, na região celestial. Mas para que nós tenhamos efetividade na luta, não obstante, em algumas batalhas, cairmos, cedermos, mas não nos darmos por vencido, é estarmos com a armadura de Deus, revestidos dessa armadura, desde o alto da cabeça à planta dos pés. Se houver essa armadura, se houver este revestimento, que não é físico, mas é espiritual, eu garanto a você, caro irmão e irmã, que por mais desafios que sejam expostos diante de nós, seremos vencedores e estaremos em um dia para sempre com o Senhor, a fim de, em definitivo, cantarmos o hino da vitória. Concluindo a lição de hoje, durante a existência do corpo mortal, o homem exterior sempre está sujeito ou estará sujeito
às tribulações desta vida, aos problemas dessa vida. Mesmo diante de todas as lutas que enfrentamos, todos os problemas, o homem interior não deve desfalecer, deve continuar firme, alegre, de ânimo pronto, com o coração sempre disposto a agradar a Deus e também disposto a se renovar por meio do poder do Espírito. Dessa forma, o sofrimento desse tempo presente, os sofrimentos não podem ser comparados ao peso de glória eterna reservado para mim e para você. Então, por isso, nesse tempo de ataques, de inversões, de desconstrução da fé cristã, é urgente que todos nós tenhamos essa convicção, buscarmos em Deus a renovação do nosso homem interior dia a dia. Para quê, William? Para enfrentar o poder do pecado e do mal e declarar com fé, assim como Jó. Está muito difícil, está tudo pesado, mas nós sabemos que o nosso Redentor vive e, por fim, Ele se levantará por cada um de nós. Que Deus nos dê graça e nos ajude a vencer as tribulações em nome de Jesus. Oremos. Eterno, glorioso e bom Deus, nós te louvamos neste momento pelo teu imenso e sublime amor. Nós te agradecemos porque mesmo em meio aos ataques, quantas dores, quantos açoites, quantos, Senhor, são os desafios enfrentados por cada um de nós. Mas estamos aqui para agradecer-te, porque tu és bom e tem nos auxiliado. E lhe pedimos, continue nos fortalecendo, continue nos dando da tua graça, que os nossos ouvidos estejam sensíveis à tua voz sempre. Que possamos desfrutar deste renovo, é o que precisamos. Renova-nos, Senhor. Renova, Senhor, a nossa mentalidade, renova as nossas forças, que haja disposição para te servir, que haja disposição para entender que as lutas, elas vêm, mas elas passam, porque maior é o que está conosco do que o que está no mundo. Abençoe cada família, cada irmão, cada irmã que esteve conosco até este instante. Abençoe a nossa igreja, abençoe o nosso lar, abençoe os teus servos. É o nosso pedido e agradecimento em nome de Jesus. Um grande abraço, fique na paz do Senhor Jesus Cristo e até a próxima, se Deus quiser.